Você que está vendo esse vídeo, com certeza já ouviu falar na Toyota e no pensamento enxuto. Mas você já ouviu falar sobre os 5 princípios da mentalidade enxuta? A Toyota usa esses princípios como um norteador em todas as suas ações. Eles fazem parte da filosofia Toyota, do sistema Toyota, do modelo Toyota. Então vale a pena a gente conhecer quais são esses 5 princípios. O primeiro deles é entenda o que é valor para o seu cliente. Então toda empresa, todo setor, toda pessoa que trabalha, ela tem um cliente, ela tem alguém que precisa daquele serviço, daqueles produtos que ela vai oferecer. E essa pessoa, ela tem algumas expectativas. Então, o valor é justamente o que essa pessoa compra. Quando a gente compra uma carne, por exemplo, a gente tem uma série de expectativas a respeito daquela carne. Não necessariamente é o preço, né? A gente atribui muito valor ao preço, mas, por exemplo, se você vai fazer um churrasco, você não necessariamente está tão preocupado somente com o preço. Você vai querer uma carne de qualidade, você vai querer uma carne marmorizada, você vai querer um corte diferenciado. Ou quando você compra um celular, quando você está buscando um celular novo, né, o mais atualizado que o seu, você quer que a bateria dele dure mais tempo, você quer que ele seja bonito, você quer que ele seja pequeno ou que tenha uma tela grande, enfim, uma câmera boa ou um processamento rápido. Por isso que existem diversos modelos, inclusive da mesma marca, do mesmo fabricante. Cada modelo vai buscar atender as expectativas de valor de um determinado público, né? Um café, por exemplo, tem uma série de critérios ali que você pode adotar, um vinho ou uma cerveja, enfim. Cada produto vai ter uma expectativa dos seus clientes. Entender essas expectativas e a partir desse entendimento oferecer aquilo que o seu cliente está buscando é o primeiro princípio. Então, a definição de valor é tudo aquilo que seu cliente compra. E o cliente não necessariamente visto somente como aquele cliente externo, como o cliente do produto final da empresa, né? Todas as áreas, como eu falei, têm clientes. Uma área da contabilidade, não necessariamente ela vai fornecer algum produto ou serviço para um cliente final, mas ela tem clientes internos que são importantes. E a definição de valor desses clientes é justamente aquilo que vai nortear todo o resto do trabalho. Então, primeiro princípio, entender o que é valor para o seu cliente. Segundo princípio, mapear o fluxo desse valor ao longo da empresa. Então, você tem, por um lado, os fornecedores que te entregam as matérias-primas e, a partir dessas matérias-primas, uma série de etapas até chegar no seu produto final, que vai fornecer o seu produto, o seu serviço para o seu cliente. Entender como essa matéria-prima é transformada na sua empresa, ou seja, entender qual é o fluxo de transformação, é o segundo princípio. Quando a gente tem alguma transformação nesse produto, a gente está fazendo o que a Toyota chama de agregar valor. Ou seja, a gente está incorporando valor naquilo que o seu cliente final vai comprar. Por exemplo, se você está vendendo uma camiseta, a camiseta ela tem um tecido, esse tecido precisa ser cortado, esse tecido precisa ser costurado, você precisa colocar uma etiqueta e uma embalagem. Todas essas etapas são etapas de transformação. Por isso, todas essas etapas agregam valor no seu produto final. Como esse valor flui na empresa? Então, o segundo princípio vai nortear nesse sentido, vai falar, é importante que a gente mapeie e entenda esse fluxo de valor. Bom, o terceiro princípio, ele vem sob esses dois, né? Entendemos que o nosso cliente tem uma expectativa de valor, entendemos como esse valor flui ao longo da nossa organização e agora a gente vai buscar promover o fluxo contínuo, ou seja, vai aplicar o fluxo que é muito conhecido aí na comunidade Lean, né? Qual que é o contrário do fluxo? São informações em lote. São uma série de etapas na nossa produção, como a gente viu, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. E entre essas etapas as coisas geralmente caminham em lotes, ou seja, eu faço vários documentos para poder passar para a próxima sessão. A outra sessão vai processar vários documentos e vai passar para a próxima sessão. Ou seja, as coisas caminham gerando, ora, uma sobrecarga de trabalho, né? As pessoas ficam muito atarefadas, muita coisa para fazer, e ora, uma ociosidade, ou seja, pouco trabalho a ser feito. Quando a gente entende que caminhando em fluxo, ou seja, como um rio que caminha passo a passo. Você faz uma atividade, passa para frente, o outro processo vai fazer aquela atividade, vai passar para frente,
e o processo cliente-fornecedor flui. Então, quando a gente reduz os nossos lotes de transformação do nosso produto, a gente gera mais qualidade, a gente gera mais produtos por tempo, ou seja, a gente aumenta a nossa produtividade porque a gente abaixa o tempo e, consequentemente, a gente vai reduzir o nosso custo por produto. Então, aplicar o fluxo ou o fluxo contínuo é o terceiro princípio da mentalidade enxuta. E os estoques entre as diversas etapas de transformação de um fluxo, eles podem ser necessários. Pode acontecer da gente precisar ter estoque, mas a ideia aqui, como princípio, é que o estoque não é bom. Ou seja, se ele existe, a gente precisa buscar minimizar, enquanto não der para cortar 100% o estoque. É claro que, por exemplo, em um fluxo que demanda compras e que vai ter entregas de um certo fornecedor, a gente não consegue 100% reduzir o estoque, mas a gente consegue programar entregas mais frequentes e com isso se aproximar do fluxo contínuo. E o quarto princípio da mentalidade enxuta é a gente aplicar a lógica da puxada. O que é essa lógica da puxada? Basicamente você tem as diversas etapas de transformação, ou seja, o fluxo de valor da nossa empresa, e quando a gente olha para o cliente final desse fluxo, ele deveria estar ditando o ritmo do nosso fluxo. Ou seja, é realmente como se a gente processasse internamente a partir do que o cliente deseja e não a partir do que a gente deseja que o cliente deseje. Então a gente vai produzir conforme aquilo que o cliente compra. Isso tem muito a ver com o ritmo da produção. Então a gente vai produzir na quantidade, na qualidade, no tempo que o cliente deseja. E esses princípios valem inclusive para outras esferas da nossa vida, né? Se a gente profissionalmente se depara com um desafio novo, o que a gente faz? A gente estuda a respeito daquela característica, daquele desafio. Né? Sai uma lei nova, o que os advogados fazem? Vão lá e vão estudar. Sai uma nova forma de tributação, o que os contadores, os analistas fiscais vão fazer? Vão estudar aquela nova forma. E da mesma forma o nosso processo deveria ser conduzido. Ou seja, o cliente da minha área, se não for o cliente final, o cliente interno, é quem deveria ditar o ritmo das minhas produções. Fazer muito antes do que o cliente deseja é gerar desperdício. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando em alguma coisa que não vai ser usada em sequência, então eu vou gerar um estoque. E o quinto princípio da mentalidade enxuta é justamente caminhar rumo à perfeição. Então a gente adota esses princípios no nosso dia a dia como um rumo, como um norte verdadeiro, e as decisões são tomadas a partir deles. Ou seja, a gente está se aproximando de um fluxo contínuo? Sim, então é bom. A gente está se aproximando de uma lógica da puxada? O nosso cliente está determinando o ritmo da nossa operação? É bom. Mas não necessariamente a gente consegue fazer tudo isso de uma vez. Na verdade, geralmente a gente não vai conseguir fazer tudo isso de uma vez. Então a gente precisa entender que a melhoria ela é contínua. O caminho se faz ao caminhar, por assim dizer, né? Então a gente dá um passo rumo à perfeição e a partir desse passo a gente enxerga um horizonte novo, enxerga novas possibilidades e com isso dá outro passo e mais outro passo e mais outro passo. Então não tenha receio de errar, né? Quando a gente adota esses princípios. O erro faz parte. O que é importante é a gente ter esses princípios bem claros na nossa mente e usar eles justamente como um critério para a tomada de decisão. Então esses princípios não devem ser vistos individualmente, mas sim como um conjunto, né, de princípios que vão nos ajudar a caminhar rumo à perfeição, que seria o quê? Entregar mais valor ao nosso cliente de uma forma mais rápida, com menos custo, de uma forma mais assertiva. E se você gostou desse vídeo, né, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum outro dessa série aí focada em Lean e, claro, outros desenvolvimentos que a gente vai fazendo por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.